o que dá por volta aí, assim, sendo bastante otimista, quase um pouco mais do que 10% de toda a população, né, dando acesso a elas, né? E o que eu acredito que aconteça, né, é que durante a infância da escolaridade, e isso acontece no Brasil também, inclusive, as pessoas vão à escola, mas elas não aprendem a ler. Elas aprendem a passar de ano. Né? Imagina trazendo isso para uma segunda língua. Imagina trazendo isso para a programação. Né? O tanto que se tem que estudar. Para um profissional virar júnior, por experiência própria, que nós tivemos alguns aprendizes que pegaram do zero e se tornaram programadores full stack durante o tempo, leva-se cerca de 3 anos. Isso estudando de segunda a sexta, quase 8 horas por dia. Né? Fora as questões como estresse emocional, existe uma pressão por resultados, né? Eu acredito que muitos de nós aprendam a programar por questões salariais, que nós temos que nos sustentar, nós temos famílias, né? E tudo isso acaba tendo um ponto emocional, principalmente quando nós não conseguimos uma vaga de emprego, ou nós não conseguimos um projeto, né? A negação é muito frustrante, né? Ter uma devolutiva negada. Bom, então agora apresentando as tecnologias. O que nós criamos? Né? No começo de 2022, nós criamos uma linguagem chamada Delégua, que é baseada em outra linguagem chamada Égua. O nome Delégua vem de Design Líquido Égua. E todas as nossas linguagens de programação, elas têm nomes próprios que foram criados e eles devem soar bem em português. Delégua é uma linguagem de programação imperativa, funcional e orientado a objeto, 100% em português. Não é puramente orientado a objeto ainda, mas é um objetivo que nós temos no horizonte próximo. Para vocês que já são desenvolvedores web, nós temos também LMHT, que nada mais é que HTML em português, linguagem de marcação e hipertexto. Nós temos Folhas, que é folhas de estilo, nada mais é que CSS e SAS em português. E nós temos Lincolnes, linguagem de consulta estruturada, que é SQL em português. Então, nós temos a programação, nós temos a estruturação de páginas, nós temos a estilização de páginas e nós temos consulta banco de dados. São essas as 4 linguagens. E agora eu abro a primeira rodada para perguntas para mim. Eu tenho uma regra, hein, pessoal? Depois de 15 segundos, eu simplesmente continuo. Tá? Eu vou ler a janela do chat aqui. Por enquanto não temos dúvidas, então eu vou simplesmente continuar. Muito bem, o que nós já criamos aqui, né? Utilizando o Delégua? Porque Delégua funciona em qualquer coisa. Né? Delégua funciona na web, funciona no Node, funciona para app de celular, funciona em página web. O que nós criamos aqui? Existe esse joguinho aqui, o Stardust. Eu acredito que alguns de vocês façam Duolingo, né? O Stardust ele é uma espécie de uma aplicação que é como um Duolingo, só que ao invés de se responder perguntas numa língua estrangeira que se esteja aprendendo, vocês aprendem a programar por esse aplicativo. E a linguagem interna que roda dentro dos exercícios é Delégua. Então aqui mostra a pessoa entrando, e a demonstração ela está mais ou menos lá pelo minuto 4. Né? Vamos ver se a gente acha ela aqui. Enquanto isso aqui está rodando, eu vou mostrar o lado de uma aplicação chamada Delégua Web, que nada mais é que um editor de código utilizando o Monaco. O Monaco é o editor base do Visual Studio Code, em que a gente consegue colocar sintaxe colorida e rodar código. Então, Dust também. Vamos ver se eu consigo achar o... Aqui ele está fazendo algumas demonstrações. Eu quero achar o ponto exatamente que ele executa o código, que eu acho que está um pouco antes da... Aqui está. Então vocês vão observar que aqui
aí de olá mundo. E aí a pessoa tem, aqui está o problema, né? Ela vai no código, aqui a gente dá um esboço de como se começa o código, e aí ela tem que digitar o exercício. Esse código ele roda, ele executa no celular. E aí ele tem o teste do caso, né? Que quando a pessoa passa, ela passa de fase. Então, roda para tablet, roda para qualquer dispositivo móvel, roda para computador. Não importa se o seu computador é Windows, não importa se é Mac, se é Linux, ele funciona em todo e qualquer lugar. Se for um dispositivo pequeno também, principalmente lixo eletrônico, né, Raspberry Pi, ele também funciona. Bom, então, outra coisa que nós criamos é uma extensão do Visual Studio Code. Por quê? Porque as ferramentas que os estudantes de programação utilizam hoje em dia são ferramentas muito antigas, né? Por exemplo, um Portugal Studio, que não é tão antigo assim, mas já está ficando datado, ou então Portugal IPT. Tudo isso é muito, muito antigo. Então, o que nós fizemos foi criar uma extensão do Visual Studio Code que roda todas essas linguagens. Delégua não é apenas uma linguagem de programação que roda lá mesmo, ela roda dialetos também. Então, a gente consegue rodar Visual G, Portugal Studio. Essas linguagens em português, nós podemos escrever os componentes funcionais dela e fazer ela funcionar dentro do Visual Studio Code. Não apenas no Visual Studio Code, mas também em todo e qualquer lugar, né? Porque o núcleo da linguagem abarca todas elas. Alguma dúvida aqui, pessoal? Vamos ver o chat se temos alguma coisa. Não. Temos. Então, continuamos. Quero falar um pouquinho sobre a estrutura e a gramática de Delego, principalmente. Na base, eu gosto muito de Python, então Delego é uma linguagem que está entre Python e JavaScript. Na linguagem, mas na nomenclatura de mais perto de Python. O arcabouço, eu queria alguma coisa que fosse próxima do que vocês já estudam, né? JavaScript, HTML, CSS, e eu não queria me distanciar disso, então anotações de fricção em estruturas de dados. Então, para quem está aprendendo lista, fila, pilha, dicionário, elementos numéricos, elementos decimais, todos esses foram mantidos mais ou menos da forma como vocês aprendem na maioria das linguagens de programação. Quando a gente coloca uma linguagem de programação na frente de uma pessoa que nunca programou, né, vamos dizer Pascal, JavaScript ou C, né, algumas perguntas surgem, por exemplo, por que nós temos que usar ponto e vírgula no final da instrução? Por que nós temos que usar parênteses entre condições? Então, todos os elementos que não importam para o bom funcionamento da linguagem, eles foram excluídos. E eles se aproximam o máximo possível da linguagem natural que nós podemos. E mais importante de tudo, que é o legado, né? Todas as linguagens, elas são em código aberto, então vocês podem ler, vocês podem estudar, vocês podem contribuir ainda. Ou para quem já está aqui entre nós, né? E que pode ter um futuro brilhante se a gente colocar uma facilidade na frente dessa pessoa. As mentorias que nós abrimos para Angola começaram no dia 17 de agosto, tá? Mas a mentoria para eles finalizou em 8 de setembro. Então nós estamos nessa parte aqui 2023 em diante, em que nós queremos crescer as comunidades de Delégua e outras linguagens.
Mas mais importante do que isso, por que eu mencionei a mentoria aqui? Porque essa mentoria ela não acaba. Então, para todos vocês que quiserem ser mentorados, não apenas nas linguagens de programação, mas também na carreira profissional de vocês, vocês podem contar comigo. Ok? Eu, como profissional de desenvolvimento, eu trabalhei desenvolvendo aplicações por 25 anos, já não mais desenvolvo para o meu sustento, na verdade, eu desenvolvo por uma questão social, questão de algo que eu acredito, e eu costumo ajudar aprendizes a conseguir os seus objetivos. Então, sobre o desenvolvimento de linguagem, se vocês aprenderem a expandir as linguagens, vocês aprendem a fazer qualquer coisa, na verdade. Porque para uma linguagem de programação não precisa conexão com a internet, não precisa tutorial, só é necessário saber os elementos da linguagem, que já estão todos devidamente documentados no nosso GitHub, que eu já coloquei no chat, mas eu posso enviar novamente, se for o caso. Tá, agora eu vou falar sobre o nosso programa de mentoria. Nós temos 3 frentes. Para quem não programa ainda, se vocês conhecerem alguém que não programa ainda e quiser, e daí, se vocês quiserem fazer a transição para inglês, delego tem tradutores, linguagens de programação de mercado. Mas nós queremos também ser uma linguagem de mercado. Uma outra frente do programa é abrir a porta para vocês colaborarem num projeto open source. Não tenham medo de colocar uma estrelinha no GitHub para nos ajudar, ler o projeto. Para vocês que programam em TypeScript, então vocês já sabem programar para as linguagens de programação, porque a maioria delas são em TypeScript. E nada impede vocês de criar compiladores, interpretadores e tradutores em outras linguagens, se vocês quiserem. A gente, inclusive, ajuda nisso. E uma última linha, né, que é aprender como linguagens de programação funcionam, na essência delas. Aí eu explico compiladores, interpretadores, tradutores, lexadores, avaliadores sintáticos e semânticos, e o que cada um deles faz. E agora, pessoal, eu abro uma rodada, eu diria a última rodada de perguntas antes de eu ir para a nossa demonstração. Como é feito o processo de mentorias? Em grupos ou individualmente? Pode ser em grupo, pode ser individual. Nós podemos utilizar o WhatsApp, criar um grupo de mentoria da MozDevs, em parceria com a Design Líquido, e todos que estiverem lá vão se beneficiar de conhecer o programa e aprender conosco. Acabei ficando com uma dúvida. Para iniciantes lusófonos, a iniciativa é muito boa, mas e para os lusófonos que já estão habituados ao inglês? Já se verificou alguma confusão ou dificuldade em se adaptar ao ambiente de programação em português? Para o caso dos que já têm alguma proficiência. Não, pelo contrário. Porque, no inglês é uma camada a mais de entendimento, né? A gente se esquece dos nossos primeiros dias. Mas eu acredito que todo mundo já teve alguma dificuldade aprendendo um for, aprendendo um while, aprendendo um if, né? E nós acabamos, isso é muito comum, inclusive, nós acabamos nos esquecendo como eram os nossos primeiros dias. Como eu falei no início da apresentação. Nos nossos primeiros dias, tudo era difícil. E vocês vão notar aqui com a minha demonstração que quando começamos em português, na verdade, tudo é muito fácil. Então, agora eu vou mudar o compartilhamento e eu vou colocar o compartilhamento para uma aba do meu navegador de internet. Que vocês devem estar vendo aí. Esse site aqui, Design Líquido, GitHub IO, Delego Web, executa a nossa linguagem de programação. Eu vou colocar aqui. Se vocês quiserem testar junto comigo, fiquem à vontade para abrir o link, ok? Mas eu vou fazer a demonstração aqui. Então, eu vou começar com um escreva MozDevs, ok? E eu vou executar aqui.
Nossa, será que eu não fiz o deploy? Apropriado, se eu traduzir. A tradução está funcionando. Esse aqui não foi por algum motivo, mas a tradução está funcionando. Bom, então eu consigo traduzir de Delego para JavaScript e consigo fazer o inverso também, de JavaScript para Delego. E eu posso traduzir para Python, que também tem alguma coisa no meu editor, eu peço desculpas por isso, mas se nós formos por linha de comando, e eu vou abrir uma agora, vou abrir um PowerShell aqui, vou descompartilhar. E vou compartilhar a minha tela do PowerShell. Como que eu instalo o Delego localmente, né? Se vocês têm o Node.js, vocês podem usar npm e -g Delego. Enquanto instala, deixa eu ver se eu não... já temos issues de GitHub para atacarmos. Bom, não está instalando ainda. Depois dessa apresentação eu vou precisar atualizar a Delego Web por console. Por que é importante ter uma linguagem de programação por console? Porque se a gente quiser testar algo no mínimo do mínimo, a gente consegue. Então, agora eu vou fazer o meu escreva. Mosdevs. Ele escreve Mosdevs. Agora eu vou ler uma variável. Tá? Var n leia digite um número. Quando eu escrevo n, ele põe 2. Se eu só quiser inspecionar a variável, eu digito n e enter. Ele me mostra que é uma variável de valor 2, do tipo texto, sem subtipo. Subtipo é quando a gente tem lista, dicionário, enfim, né? E o imutável, ele é false. Então, eu posso modificar essa variável, né? Mas se eu fizesse um const n1 igual a 1, fizesse n1 recebe 3, eu vou ter um erro. Constante n1 não pode receber novos valores. Mas, Leonel, não devia ser uma mensagem de erro mais fácil? Enfim, pessoal. Aqui é a parte que a gente mais precisa de ajuda. Tá? Essas coisas que precisa fazer. E a minha dificuldade é justamente achar esses voluntários. Achar como ele funciona e corrigir erros para a gente. Se apertando Ctrl C, eu saio e delego. E eu volto para as perguntas. O comando escreva Mosdevs me faz do Visual G e em algum momento se cito. O Visual G ele nem executa assim, né? O Visual G, você tem que abrir uma interface, né? Abre a interface e a partir dela a gente consegue executar código de face. Eu queria que ela rodasse no Atom, por exemplo. Eu queria que ela rodasse no WebStorm. Não sei. Qualquer editor, se vocês quiserem criar um editor do zero, eu queria que ela fosse, que ela executasse no editor do zero. Né? Outra tela. Eu acho que eu tenho um testes líquido aqui. Líquido é o nosso framework web. Ok? Nós conseguimos escrever site 100% em português. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar.
a minha tela com o Visual Studio Code e os testes de líquido. E aqui eu vou criar um arquivo chamado olá mosdevs.delego, certo? E, bom, vamos fazer algumas operações matemáticas aqui, né? Por exemplo, escreva 2 mais 5. E para eu executar isso aqui, eu venho e clico no grande botão azul aqui. Ele executa e mostra 7 ali, né? Agora, se eu quiser alguma coisa, por exemplo, var f igual a layer, digite um número. Eu vou fazer f mais 5 aqui. Eu vou colocar um ponto de parada. Eu vou salvar aqui. Vou executar de novo. Ele vai me pedir um número ali em cima. Eu vou colocar 6. Eu vou dar um Enter e veja que ele para ali. Eu posso verificar o valor de f aqui. Os watch funcionam normalmente, né? Eu tenho a pilha de chamada aqui. Mas, Leonel, tá tudo em inglês. Mas é só instalar o idioma português no Visual Studio Code que vai aparecer tudo em português para vocês também. Eu passo o mouse em cima de F, vai dizer 6. Se eu quero saber o que escreva faz, eu passo o mouse em cima de escreva e ele vai me dizer: escreve um ou mais argumentos na saída padrão da aplicação. Delego suporta interpolação de variáveis e aí ele ensina como é que a gente escreve com interpolação de variáveis, que é aquela sintaxe ali. Eu vou continuar executando. Ele vai escrever 65. Por quê? Porque eu não converti f para inteiro. O f, ele é string, né? Então, para eu converter para inteiro, eu ponho inteiro na frente. E eu passo o mouse em cima de inteiro, converte o número flutuante ao texto, que não apresente letras, e o número inteiro. Então, eu vou salvar esse aqui. Agora eu posso tirar o ponto de parada, porque vocês já viram como é que funciona. Eu vou executar novamente, eu vou digitar 12, e o resultado vai ser 17. E agora eu vou voltar para a janela do chat e vamos ver se temos mais perguntas. Debugging em PT, exatamente. Debuga em português. Tá? Inclusive, as instruções e toda a parte de, digamos assim, instrução, né? Ela fica toda dentro do Visual Studio Code. Leonel, o que vem de próximo, né, depois disso tudo que você mostrou? Próximas coisas que nós queremos fazer, tá? Eu vou pegar aqui. O Visual Studio Code, ele é muito interessante, né? Eu comecei a fazer isso aqui, ó. Só que para Delego. É os passos para que um iniciante consiga executar do zero sem precisar desse tutorial todo que nós fizemos aqui. Né? E eu já comecei a desenvolver isso, já tem um branch aberto, vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá na Design Líquido. Vou compartilhar mais uma vez aqui. Lá no GitHub da Design Líquido. Então, o projeto... Tem vários projetos aqui, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada. Mas o projeto do Visual Studio Code é esse VS Code aqui. E eu comecei um walkthroughs aqui. Né? E eu vou mostrar para vocês como que é isso. Agora, eu vou abrir o projeto. Só aguardar um pouquinho. Enquanto eu abro aqui, já vou compartilhar de novo. Dessa vez eu vou compartilhar uma janela do VS Code. E eu já estou no meu branch aqui. Então, pessoal, para desenvolver uma extensão, a gente roda ela aqui. Leonel, onde tem as instruções do que precisa instalar? Todo arquivo tem um readme.md na raiz do projeto. Então aqui, ó, se a gente quiser ver o walkthrough
iniciando com programação em português, e eu clicar aqui, eu quero fazer uma coisa assim. Podem reparar que já está num estado bem bruto, né? Isso não está finalizado, eu só comecei, mas eu estava no avião, e, enfim, eu escrevo código quando eu posso, né? Mas a ideia é que nós tenhamos aqui como que usa Delégua. Ok, pessoal? Leonel, e as outras linguagens? Bom, vamos falar de LMHT. Pessoal que desenvolve web, né? Eu pergunto para vocês, vocês têm alguma dificuldade de ler isso aqui? Ah, eu estou na janela errada. Deixa eu compartilhar de novo. Windows, Station Development. Então, eu vou perguntar de novo. Pessoal, vocês têm alguma dificuldade de ler o que está escrito aqui? Sim, não? Não. Vocês já sabem de cara o que é, né? Agora vocês estão vendo onde que esse trabalho brilha. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou converter isso para HTML. Né? Ctrl+Shift+P, tradução, traduzir fonte LMHT para HTML. Ele vai me criar aqui um index HTML que eu vou formatar com Alt+Shift+F. Esse aqui é o que vocês conhecem, né, pessoal? Então, eu vou renomear este aqui para index 2. Nós vamos fazer a volta, né? Ctrl+Shift+P, traduzir fonte HTML para LMHT, Enter. Eu vou olhar o meu index 2 LMHT, né? Eu vou pedir desculpas porque eu não terminei o formatador ainda. Mas quando a gente faz isso aqui, a gente vê que traduziu, né? Pessoal, são 144 tags HTML. Vocês conhecem quantas? Vocês se lembram de quantas? Se eu lembrar de 40 é muito. Nossa, não estou conseguindo clicar ali. Agora imagina isso aqui para quem é alfabetizado em português e aprende na escola. Contando. São 144 tags no HTML5. E nos modificadores de CSS são 364, né? Mas não se preocupem que nós temos a sintaxe colorida para folhas, né? E aí agora eu vou traduzir folhas, né? Então, folhas para CSS. Ok, pessoal? Gostaram? Que show. Então, pessoal, fico bem feliz do feedback. Lembrando que eu criei isso para vocês, para os filhos de vocês, para os netos de vocês, para as gerações de vocês, para todas as gerações que virem. Esse código ele vai ser livre para sempre. Então, ele vai ser sempre licença MIT, né? Esse é o meu presente para a posteridade. Vou deixar um pedido aqui, pessoal. Se vocês puderem me dar umas estrelinhas para que esse projeto ganhe visibilidade. Esse é o do VS Code, mas eu vou pedir algumas estrelinhas na organização. Pessoal que sabe TypeScript muito bem, eu tenho um desafio para vocês. Vocês lerem esse código, vocês tentarem entender
e vocês pegarem alguma das issues que estão abertas. Ok? Nós temos várias. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vou lá no chat aqui para vocês verem. Nós precisamos de vários analisadores semânticos. O que é um analisador semântico, Leonel? O analisador semântico, ele faz o seguinte. Vamos pegar a nossa extensão. Tá. Esse aqui eu posso fechar, esse aqui eu posso fechar, esse aqui eu posso fechar. Eu vou pegar esse aqui e eu vou fazer o seguinte. Const A igual a 1, A igual a 2. Olha o erro. Constante A não pode ser modificado. Isso aqui é o quê? Análise semântica. Ou seja, eu declarei uma constante na linha 1 e eu sei que eu não posso reatribuí-la na linha 2. Isso é um erro de análise semântica. Vai impedir o código de executar? Não. Só que a gente consegue mostrar, principalmente para o desenvolvedor que está começando agora, os erros que eles já estão fazendo. Ok, pessoal? Nós só temos um analisador semântico para Delégua, mas nós executamos vários outros dialetos de Portugal, né? Por exemplo, o Visual G. Vamos pegar um Visual G aqui, né? E vamos executar. Esse variável teste, o valor da variável teste este é um teste. Então executa código Visual G. Quem conhece Portugal Studio aí? Né? Deixa eu ver se eu acho um Portugal Studio aqui. Esse aqui. 0, 2 pontos, 23. Então executa Portugal Studio. Quem conhece Portugal? Vou executar Portugal. Né? Tem mais algum? Esse aqui não é bom para criança, tá? O Bio. Que é uma linguagem de programação que faz uma brincadeira. Essa brincadeira ela usa um palavreado não adequado para crianças. Mas vamos de Mapler, então. Mapler. Executo lá. Olá, mundo. Infelizmente, sei apenas análise léxica e semântica usando Java. Eu tenho um desafio. Implementar Delégua em Java. Um lexador, um avaliador sintático e um interpretador em Java. Isso irá ajudar os que não são muito bons em programação por causa de problemas com a língua inglesa. Nas escolas vai funcionar muito bem e vamos ter muitos desenvolvedores novos. Não apenas isso. O objetivo de Delégua é ser uma linguagem comercial. Nós estamos desenvolvendo para que vocês consigam escrever aplicações comerciais e vocês consigam ganhar dinheiro com linguagem de programação em português. Ok? É isso que temos, pessoal. Se não temos mais nada, Ancha, eu devolvo para você. Quero agradecer a presença de todos. Fiquei à vontade para me adicionar nas redes sociais, então eu vou colocar o meu LinkedIn aqui para vocês. Vou pegar meu LinkedIn aqui. Meu perfil. Não sei se vocês gostam de usar Discord, nós temos um grupo no Discord, mas eu vou pedir uma gentileza, organizadores MozDevs, se puderem criar um tópico na comunidade para as linguagens da design líquido, por favor, né? Eu vou seguir esse tópico, por favor me mencionem nas dúvidas e tal, terei o maior prazer de responder. Pode ser por uma questão de fuso horário, que eu demore um pouquinho, porque, como eu falei, eu moro 9 horas atrás de vocês. Essa semana é uma exceção, porque eu estou no Brasil, visitando família e amigos. Então, agora nós estamos 5 horas de diferença, creio eu.
mas eu sempre respondo, tá? E a outra coisa, nós temos discussões em todos os nossos projetos. Então, se vocês quiserem debater qualquer coisa, não hesitem em usar uma discussão. Eu vou ter o maior prazer de respondê-los. E, de novo, muito obrigado. E é isso que eu tenho. Ok. Muito obrigada, Lionel, por ter aceito o convite. Obrigada por ter partilhado conosco esse conhecimento. Para todos que estão cá presentes, gostaria que dessem um feedback no grupo da MosDevs. Ele depois poderá ser compartilhado com o Leonel. E, mais uma vez, ao Leonel, obrigada por estar aqui. A comunidade vai sim contribuir no repositório do design líquido e espero poder interagir mais vezes consigo para que possamos trocar mais experiências. Eu Tem mais aguardo o alguma convite de coisa a dizer? vocês. Será enviado, será enviado e poderemos interagir mais vezes. Elvis, pode falar, acredito que tenho uma dúvida. Elvis está no mudo. Acredito que tenha sido uma falha. Acredito que tenha sido uma falha. Mas, no entanto, podemos dar por encerrada a sessão. Continuaremos em contato, Leonel, para que possamos discutir mais possibilidades de podermos compartilhar conhecimento. E é isso. Muito obrigada a todos que puderam cá estar. Não se esqueçam de, não esqueçam de deixar a estrelinha no repositório da Design Líquido. E é isso. Vemo-nos no próximo encontro. Muito obrigada. Uma boa noite, pessoal. Bom descanso.